Então, para aqueles que estão em casa, pedimos para se sentar de uma forma bem confortável, pensar em Jesus, imaginar uma cascata de luz descendo agora sobre as suas cabeças, e essa luz vai limpando, lavando, restaurando toda a paz, harmonia. Que assim seja. Agora convidamos a todos a elevar o pensamento a Jesus, nosso amado Mestre. Que nós possamos imaginar Jesus aqui diante de nós. A emitir intensa luz. E essa luz vai nos tocando a todos, nos envolvendo em intensa paz. Amado Mestre, obrigado pela oportunidade que aqui temos nessa noite, de encontrar nessa casa esse verdadeiro oásis para nós, onde podemos nos sintonizar, elevar os nossos pensamentos, receber o Teu amparo, acalmar os nossos corações e alimentar as nossas almas com esse pão espiritual, capaz de renovar a nossa energia, a nossa resolução de viver e ser a nossa melhor versão. Ampara, Mestre querido, a cada espírito aqui presente, encarnados e desencarnados, e ilumina sobretudo o nosso palestrante da noite, para que seja ele capaz de transmitir as mensagens do alto para cada um de nós. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu gostaria de convidar o Marcelo, então, a nos brindar a sua preleção. Você vai para cima, né? Hã? Você vai para cima? Já. Vai lá. Preleção. Bom, boa noite para todos. Agora os encarnados, boa noite. Agora sim. Primeiro a gente tem que pedir desculpas, houve uma falha de comunicação. Comunicação é uma coisa complicada, né, às vezes. Faz muito tempo que eu não dou preleção, mais de um ano que eu estou afastado das preleções, estou voltando hoje. Assim como todos voltando aqui, eu também estou voltando hoje, então estou aqui um friozinho na barriga. Então, as pessoas que são responsáveis por colocar na mídia social, né, quem vai dar as palestras e tal, quando ela viu o Marcelo, ela achou que fosse Marcelo Falcão, que fosse dar palestra hoje, e colocou lá a foto dele no Instagram e tal. Então, me perdoem aqueles que vieram esperando Marcelo Falcão, mas o outro Marcelo está aqui para falar com vocês hoje. Beijo. Tá, então, é muito bom estar de volta, né? É muito bom estar aqui conversando com vocês de novo, né? É muito bom ver gente nova na casa, né? Aqueles que vieram pela primeira vez, eu vi que houve algumas mãos que se levantaram. Eu queria só para ter uma ideia, quantos aqui estão, por exemplo, já estudam Espiritismo, vamos supor, entre 1 e 5 anos? Mais que 5 anos, entre 5 e 10 anos. Joia. Então, todo mundo já tem uma ideia, mais ou menos, de como o Espiritismo funciona, né? Porque, apesar do tema hoje ser a importância do Evangelho no lar, e esse tema acho que foi colocado meio que a dedo, assim, para mim hoje, eu vou querer conversar com vocês hoje sobre Espiritismo, né? Um pouco sobre Espiritismo, e vou explicar o porquê eu quero trazer essa temática, ou abordar esse tema por esse prisma. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui faz Evangelho no lar?
com a frequência de uma semana e tal, como está descrito tudo. Quem não faz evangelho no lar? Ainda bem que a maioria não faz evangelho no lar. Então, eu não faço evangelho no lar. Então, como é que eu vou conversar com vocês sobre a importância do evangelho no lar? Esse negócio meio que é contradizente, né? É contraditório. Mas eu vou explicar a vocês o porquê. Aqueles que já me viram conversar aqui alguma vez, sabem que a minha forma de conversa é assim: eu vejo o tema, eu estudo, eu trago para vocês, essa conversa é um compartilhamento do que eu entendi. Então não tomem como sendo a verdade absoluta, porque não é. Não tomem como sendo a coisa mais certa do mundo, porque não é. É simplesmente a minha forma de entender e de ver as coisas. É simplesmente uma outra visão, talvez, do que vocês estão acostumados a ver e a fazer. Então eu não quero ferir nenhum sentimento daqueles que fazem o evangelho no lar, porque eu vou explicar aqui o porquê eu não faço. E porque eu acho que a forma como foi colocada e como foi deixada, como foi institucionalizada, ela não está coerente com o que eu conheço, com o que eu entendo. Tá? Então é só uma outra forma de ver, é a minha forma de ver, não é a forma certa ou errada. Então eu quero deixar bem claro para vocês, que é só o meu compartilhamento com vocês das minhas ideias. E aí vamos fazer como Kardec fala, o que for bom para vocês, vocês retêm. O que não for, deixa de lado. Tá? Então, e vamos usar a nossa lógica, nossa inteligência, para processar isso. Se for, ok, isso faz sentido para mim, isso é bom para mim, eu mantenho. Se não faz sentido, se não é bom, vou deixar para lá. Tá? Bom, a palestra ela tem o mesmo tema, é feita aqui embaixo e lá em cima, mas eu tenho absoluta certeza, porque eu conheço Elias, que a nossa abordagem vai ser contraditória em alguns aspectos. Vai ser até bem diferente em alguns aspectos. Aí você pode perguntar: pô, Marcelo, mas não é espiritismo? Vocês não estão dentro da mesma casa espírita? Como é que pode ter pensamentos diferentes? Como é que pode ter visões diferentes? E aí eu vou lá para Kardec. Todo mundo conhece Kardec? Conhece, né? Todo mundo conhece a Revista Espírita? Ou já ouviu falar na Revista Espírita? Já ouviu falar? Quem não conhece a Revista Espírita? Ou nunca ouviu falar na Revista Espírita? Para aqueles que não conhecem e nunca ouviram falar, deixa eu pelo menos contextualizar todo mundo, para que a gente esteja na mesma página, como a gente fala em inglês. Então, a Revista Espírita, ela foi criada por Kardec, ela existiu durante os anos 1858 ou 56 até 1868, quando ele morreu. Kardec morreu em março de 68, mas ele deixou já as revistas escritas até o final do ano. Então, era uma revista que saía mensalmente durante todo o ano. Então, tem revista para cada mês do ano de 56 até 68. Então, para que ele editava essas revistas? Qual era o propósito disso? Vocês já ouviram falar que o espiritismo também, naquela época, era considerado uma ciência, tinha experimentos. Então, era nessa revista onde Kardec debatia, discutia, recebia informações ou comunicações de outros grupos, e ali eles estudavam o que estava acontecendo, tiravam as suas conclusões. Na Sociedade Parisiense Espírita, eles debatiam aquilo, discutiam, analisavam, e o que ele achava que era coerente, ele ia lá e publicava na revista. Eu vou ler para vocês aqui um trecho do que tem no início da Revista Espírita, só para vocês terem uma ideia de como é que ele pensava, Então ele dizia assim, falando da Revista Espírita, tá? Que começou em janeiro de 58, na verdade, não foi 56, 58. No que concerne às manifestações atuais, ou seja, que estavam acontecendo naquele momento em Paris e na Europa como um todo, relataremos todos os fenômenos patentes que testemunhamos ou que chegarem ao nosso conhecimento, sempre que nos pareçam merecedores da atenção de nossos leitores. Do mesmo modo, o faremos em relação aos efeitos espontâneos, por vezes produzidos entre pessoas alheias a práticas espíritas, que ora revelam um poder oculto, ora a independência da alma,
tais como as visões, aparições, dupla vista, pressentimentos, avisos íntimos e tal. Ao relato desses fatos, juntaremos a explicação, tal qual ressalta do conjunto dos princípios. A este respeito, faremos notar que esses princípios são decorrentes do ensino dado pelos Espíritos e que faremos sempre abstração de nossas próprias ideias. Não se trata, pois, de uma teoria pessoal, mas do que foi comunicado e de qual seremos apenas intérpretes. Então esse é o comecinho da Revista Espírita. Então ele fala que ele vai pegar tudo o que acontecer naquela época e for coerente, for bom para ele publicar, né, que foi interessante para ele publicar, ele vai estudar, independente se veio de um centro espírita ou de um grupo espírita, para ele não importa, ele não estava preocupado com isso. Então, era nessa revista que essas coisas eram publicadas e discutidas. E aí, voltando ao ponto que eu estava falando, mas não é tudo espiritismo, porque, né, a gente tem ideias diferentes. Mas será que é tudo espiritismo realmente? Hoje em dia eu já penso que há espiritismos, no plural. E eu vou explicar por quê. E na verdade isso não é novo, não é de hoje em dia. Voltando também para a Revista Espírita, lá em outubro de 65, Kardec ele coloca lá um relato que ele recebe de um grupo mediúnico, de um grupo espírita. Se vocês não forem ler a revista, vocês vão ver que ele incentivava pequenos grupos familiares. Ele recebia cartas desses grupos familiares, contando comunicações que eles tinham com os espíritos. E essa foi uma comunicação, essa foi uma carta que ele recebeu e ele resolveu publicar ela na Revista Espírita. E o interessante é que essa carta ela é de um grupo que relata a conversa com um padre que havia desencarnado. Esse padre ele era um adversário do espiritismo no sentido não só de dizer, eu não gosto, eu não aceito, eu não respeito, mas pelo contrário, era aquele adversário que Kardec gostava de debater, de dialogar, porque era inteligente, né? Tinha argumentação. Ele ia e argumentava também com isso. Então, esse grupo fala o seguinte: há algum tempo morreu um eclesiástico em nossas vizinhanças. Era um adversário declarado do espiritismo, mas não um desses adversários furibundos, que se vê em tantos, que suprem a falta boas razões pela violência ou pela injúria. Era um homem instruído e de inteligência superior, é o que ele coloca aqui. E aí ele vai descrevendo o padre, e em um momento ele fala o seguinte, esse grupo, escrevendo para Kardec: tivemos a ideia de evocar em nosso pequeno círculo, evocar o padre, né? O padre estava desencarnado, como espírito, então vamos evocar ele para conversar com ele. Guardem essa frase aí com vocês, que mais na frente a gente vai trazê-la de volta. E ele fala, aí já vem o padre falando, dizendo assim: já se operam divisões entre vós. Existem duas grandes seitas entre os espíritas: os espiritualistas da escola americana e os espíritos da escola francesa. Porque, na verdade, os primeiros estudos espíritas, eles nasceram nos Estados Unidos, na América, né? Tinha uma escola americana espírita naquela época também. E aí o padre continua dizendo: mas consideremos apenas esta última, ou seja, a da escola francesa. É uma? Ele pergunta. Não. Ele continua dizendo: eis de um lado os puristas ou kardecistas, que não admitem nenhuma verdade, senão depois de um exame atento e da concordância com todos os dados. Então esse cara, ele foi comunicado através de evocação, esse grupo escreveu a comunicação, mandou para Kardec, Kardec leu, achou coerente, achou que valia a pena e publicou na Revista Espírita. E aqui é onde a gente encontra, talvez pela primeira vez ou a única vez, o termo kardecista, como se referindo àqueles que são puristas ou que estão de acordo com o que foi deixado por Kardec dentro da codificação. Então existe já essa ideia, essa diferenciação, né, nessa época, entre os kardecistas ou puristas e os que não seguiam Kardec. E hoje também existe isso, e muito mais além do que isso. Né? Hoje existem os espíritas progressistas, os de esquerda, os anarquistas, né? Os que que seguem, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, com tudo que ela coloca, os que acreditam que Chico Xavier foi o novo Kardec, e assim acreditam. Está tudo bem, está tudo certo, não tem nenhum problema. Desde que a gente saiba
o porquê que a gente está seguindo aquela linha de raciocínio. Então, o mais importante, e que para aqueles que estão chegando hoje, talvez, ou para aqueles que estão começando no Espiritismo, é que vocês não sejam apenas um mais na boiada, né? A ideia é que a gente realmente, por que isso? Por que eu tenho que fazer assim? Por que dessa maneira? Onde é que eu vou procurar uma informação que possa me esclarecer um pouco mais sobre isso? E eu, particularmente quando eu tenho dúvidas, eu vou e volto para Kardec. Eu vou lá em Kardec e procuro ver, né, o que ele escreveu, o que ele colocou, o que ele debateu, né, o que ele discutiu. Então, a gente tem aquela ideia, por exemplo, quantos livros Kardec escreveu? Quem sabe? 5? Quem dá mais? Quantos livros ele deixou escrito para a gente? Hã? Mais de 100? Não, um pouco menos. Quem dá menos aqui agora, então? Não, tem 5 que a gente fala da codificação, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, nessa ordem, e obras póstumas depois, que tem as suas dúvidas se foi ele ou não. Mas durante a sua vida ativa, ele deixou 23 obras. Mas pouco se fala das outras obras dele. Né? Pouco se fala do que ele escreveu depois. E pouco se fala da Revista Espírita, que é onde a gente encontra todo esse embasamento, é onde ele formou todo o embasamento para os livros que ele deixou escrito. Então, se a gente quiser entender, por exemplo, por que na Gênesis ele fala de geração espontânea, que naquela época era uma discussão, vai lá na Revista Espírita e você vai ver toda a discussão, todo o raciocínio, como ele desenvolveu e como ele chegou àquela ideia. Né? Apesar de a gente saber que está errada, mas ele vai lá desenvolver o raciocínio dele. Então, a Revista Espírita é importante, é um ponto para nós que queremos estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a nossa ideia, né, sobre o Espiritismo, entender um pouco mais o que é, ir lá e pesquisar e procurar. Então, você viu quando ele colocou na Revista Espírita que ele não fazia a distinção se era espírito ou se não era, para ele pouco importava. Então, qual é a ideia de Kardec naquele momento? Ele não estava pensando em crença, ou em credo, ou em religião. Ele queria que a moral e a ética do Espiritismo ela fosse e abrangesse todo mundo. E tem um livro dele chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão, que ele deixa isso bem claro. Ele fala assim: como crença nos espíritos é igualmente de todas as religiões, assim como é de todos os povos. Então, não é nada de novo, ele não criou nada de novo, não veio nada novo com ele. Já é de todas as religiões e de todos os povos. Porque em toda parte onde haja homens, há sempre almas ou espíritos. Que as comunicações dos espíritos são de todos os tempos. E que os relatos dessas manifestações se encontram em todas as religiões, sem exceção. Isso é Kardec dizendo em 1850 alguma coisa. Pode-se, portanto, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano, está ali a prova viva, e crer nas manifestações dos espíritos. E, por conseguinte, ser espírita. A prova disso é que o espiritismo tem aderentes em todas as seitas. Isso foi Kardec que disse em 1850 alguma coisa. Então, aquele meu amigo lá de trás, ele acha que ele leu minha mente, já preveu o que eu ia falar com vocês. Ele me mandou, na semana passada, um videozinho de uma pessoa. Eu nunca tinha visto nenhum vídeo dele, por engraçado. Ele parece ser bem famoso no YouTube, mas eu nunca tinha visto nenhum vídeo dele. Ele ainda falou assim, o podcast era de 4 horas, né, 2 horas, eu não lembro mais. Vai no minuto 18, vai lá e ouve o que ele está dizendo. Aí eu fui lá ver no minuto 18. E o cidadão contava o seguinte, que ele estava numa praia em Salvador, acho que não lembro exatamente a praia, mas era na Bahia, sentado num murozinho, lá balançando o pé e pensando na vida, em problemas que ele tinha que resolver e não sabia como resolver, estava passando por dificuldade e tal. Ele disse que estava passando o dedo do pé assim no chão, num papel que estava no chão. E aí ele passando esse dedo, quando ele vê um livro. Ele pega esse livro do chão, e era o livro dos Espíritos. Ele disse que começa a ler e fala que começa a ver ali respostas para um bocado de perguntas que ele já fazia desde quando ele era criança para a mãe dele e nunca tinha tido resposta.
E aí ele fala, então vou conhecer esses espíritas, né? Dá que tem tanta coisa boa aqui. Ele disse que quando chega lá no centro espírita e vai conhecer os espíritas, ele se desilude, porque ele vê ali a arrogância, ele vê presunção, onde ele foi e conheceu os espíritas. E eu fiquei pensando, eu digo, poxa, por que será que ele viu arrogância, presunção? Será porque é que a gente ainda diz até hoje que nós somos a terceira revelação? Quem aqui já ouviu falar nisso? Espiritismo é a terceira revelação. Vamos estudar e vamos ver se realmente é ou se não é, qual era o contexto daquela terceira revelação. Então, assim, nós somos, eu acho que o Brasil é um dos poucos países espíritas, ou que alguém se denomina espírita, e dentro do Brasil nós somos 3%. E espírita, no IBGE, ele coloca dentro do mesmo bloco kardecista ou espírita. Se você responder uma das duas perguntas, ele coloca como sendo espírita. Então, nós somos 3% só. Então, a gente tem que imaginar e ver que nós somos apenas uma lente. O espiritismo é uma das lentes com a qual a gente vê o mundo, com a qual a gente entende as coisas que passam pelo mundo. Existem muitas outras lentes e a gente tem que respeitar isso. E aí eu volto para o ponto inicial da nossa palestra, sobre a importância do Evangelho no lar. Por que eu não faço Evangelho no lar? Porque a forma como foi colocado, se você for ver, existe uma cartilha. E é até... talvez, não vou dizer que não seja educado, mas eu tenho que colocar a minha visão nisso. Porque a casa oferece esse serviço. Você viu o Elias falando que a casa oferece. Se você quiser, você vai lá e faz. E não tem problema nenhum. Se isso lhe faz bem, se isso lhe preenche, se isso faz com que você tenha compaixão e com isso você ajude alguém ou se ajude, está tudo certo, está tudo ótimo. O meu ponto é que quando você coloca regras, quando você coloca padrões, quando você normatiza alguma coisa, você engessa aquilo ali. Então vamos supor que eu seja um muçulmano e que eu não queira usar o Evangelho para fazer o Evangelho no lar. Eu posso usar o Corão? Posso, não tem nenhum problema com isso, não tem nenhum problema. Se eu não quiser fazer uma prece inicial, quiser só ter uma conversa, eu posso? Pode, não tem nenhum problema. Então a forma como foi colocado, a forma como a cartilha ela diz, você tem que fazer uma prece inicial, você tem que abrir o livro tal, você tem que fazer isso, aquilo outro, não me traz muito sentido. Então, eu prefiro não fazer daquela forma. Eu faço de outras formas. Uma simples conversa que eu tenho com meu filho na hora do jantar, o que a gente conversa, a profundidade das conversas com um menino de 16 anos, às vezes eu paro e fico, onde é que veio isso? É um Evangelho no lar. A gente está conversando, a gente está discutindo, a gente está falando sobre o nosso próximo, a gente está falando sobre amor, sobre compaixão, a gente está tendo, em pensamento, a gente está junto e focalizando algo bom. Outro dia o grupo aqui se reuniu para fazer uma oração para a guerra que estava acontecendo, o genocídio que estava acontecendo na faixa de Gaza. Isso é Evangelho no lar também, não tem nenhum problema. Por que a gente tem que dar um nome? Por que a gente tem que colocar uma forma? Então, é nesse ponto que eu, particularmente, Marcelo, não concordo. E só estou compartilhando isso com vocês. Então, o Evangelho ele pode ser feito de qualquer forma. E não só porque chamar de culto do Evangelho no lar. Culto já traz, para mim, um sentido um pouco de religiosidade. A gente tem um culto, a gente tem um formato. Eu lembro quando a minha esposa, na época que a gente namorava, me levou na missa, para ir à missa. E tem aqueles momentos que você levanta, senta e fala. Eu sempre levantava na hora errada. Porque existe aquele formato pré-definido, existe aquelas ações que têm que ser tomadas. E aí você acaba engessando, Se você não sabe aquilo ali, você não está naquele métier, você, como eu, levantava na hora errada e vinha, senta, menina, agora não. Tá bom, tá certo, senta. Então, assim, Kardec, ele prezou pelo conteúdo. A forma é o que menos importa. O seu credo é o que menos importa. Você pode ser espírita de qualquer credo, de qualquer religião. Ele não deixou nenhum formato para se fazer nada.
né? Além, por exemplo, no livro dos Médiuns, você vai encontrar ali uma metodologia para você trabalhar, conhecer, estudar e aprender, construir conhecimento com os espíritos. Mas não tem uma forma rígida, não tem uma maneira de se fazer dessa forma ou daquela, né? Então, voltando também àquele ponto que eu falei para vocês da evocação, na cartilha que é colocado como sendo a maneira de se fazer Evangelho no Lar, tem lá um asteriscozinho no final, não sei se alguém já percebeu isso, mas ele fala, eu vou até ler para não falar diferente do que está. Ele fala assim, ele fala o roteiro, né? A prece simples, leitura do Evangelho, comentário sobre o texto lido, vibrações, pedidos e prece de encerramento. Esse é o roteiro. E depois ele coloca assim, a prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração deve ficar no campo dos comentários. Esse ponto em especial, ele vai completamente de encontro ao que Kardec deixou como ensinamento para a gente, deixou como uma orientação para a gente. Se vocês lembram, quando eu li aquele trecho da Revista Espírita, o grupo falava que evocou o padre, né? Então houve uma evocação, eles tinham um grupo de estudo, evocavam, discutiam, aprendiam, né? Conversavam com os espíritos, perguntavam, e foi assim que o conhecimento se construiu. E aqui está dizendo para não fazer isso. Então é uma coisa que eu também não concordo, né? Se você quer estudar a doutrina dos espíritos, nada melhor do que você ir conversar com eles. A doutrina dos espíritos, não foram eles que trouxeram para a gente? Não foram as ideias iniciais trazidas por eles naquele momento? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, se você tiver alguma coisa que eu não concordo, não vai ter isso. Concordo. Onde é que isso está errado? Onde é que isso está proibido? Então, o que veio depois de Kardec, né, trouxe algumas contradições, trouxe algumas proibições que eu particularmente concordo. Então, por isso que eu não faço Evangelho no Lar nesses nomes. Quem faz não tem problema nenhum. Não entendam errado, não entendam mal. Desde que façam bem para vocês façam bem para os outros, está tudo certo. O mais importante é que intensamente a gente consiga emanar compaixão, amor, coisas boas, vibrações boas, para todo mundo. E com isso todo mundo se sinta bem. Certo? Então, a casa oferece esse serviço, mas cabe a cada um de vocês que isso é bom para mim, isso vai com o meu princípio, com o que eu entendo, com o que eu quero, tudo bem. Vamos fazer de nenhum problema. Mas eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou humanista, eu sou... Não problema nenhum. Na verdade, não tem nada disso. Não tem proteção nenhuma. Muito pelo contrário. Ele disse, como disse, não fecha no dedo, pode vir para chegar. Está tudo certo. O mais importante é a ética e a moral. Se você acredita nos deuses shantaístas, no hindu, não tem nenhum problema. Até porque eles são religiões até mais antigas do que o espírito. Mas ninguém quer explicar. Então, pensando nisso, voltando para o Eduardo lá no vídeo dele, eu acho que talvez esse foi um ponto que ele entendeu como sendo arrogante da nossa parte. Ele entende que nós somos o está certo, Kardec talvez foi mal interpretado em muitos aspectos e com isso a gente até por dois mas tudo bem. Então, o que ele deixou lá, houve depois uma culturalização quando o espírito chegou no Brasil. Unificou, não é a mesma coisa. E está tudo certo, porque tem que haver esse tipo de mudança para poder a cultura, ou a religião, ou aquele conhecimento ele também mudar pelo país. Então, quando chegou no Brasil, mudou. O espiritismo que hoje no Brasil não é o espiritismo idealizado ou que foi deixado por Kardec. E está tudo bem. Desde que a gente faça um bom convite para o vida e principalmente que a gente entenda o que a gente está seguindo, o que a gente está fazendo. Ok? Então, essa é a minha conversa com vocês hoje, essa é o compartilhamento dos meus estudos. Mas, como eu falei no início, eu não quero ferir o ego de ninguém, ou não é, mas a forma como as pessoas fazem, continue fazendo desde que vocês se sintam bem, e façam bem aos outros. Ok? Obrigado. Vamos fazer essa prece final. E com os nossos pensamentos reunidos, todo mundo junto.
vibrando, elevando esse pensamento, essa força que viaja, tudo pode. Agradecer ao nosso Deus, Pai e Mãe do Universo, por essa oportunidade que tivemos aqui de conversa, por essa oportunidade que nos foi dada de estar em um país livre, sem guerra, sem problemas, que a gente está indo onde tem um teto para ficar, onde tem comida, onde tudo está funcionando, onde não tem nenhum tipo de problema como está acontecendo hoje em tantas partes do mundo. Agradecemos essa possibilidade, agradecemos por tudo que nos foi inspirado nessa noite e assim pedimos para que possamos estar aqui novamente na próxima semana e ainda sendo melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que somos hoje. Obrigado, assim seja.